Olá, alunos do 9º ano! Começa agora o nosso Praticando de Ciências. Eu sou o professor Virgílio e a gente vai trazer algumas questões para vocês referentes aí à nossa aula anterior, certo? Vamos dar uma olhada? Qual é o tema da nossa aula de hoje? Nós temos aí na nossa imagem, nossa aula 137, nosso Praticando de Ciências, a Química no Cotidiano, organização das partículas do átomo. Muito bem, então vamos agora conferir aí quais são as nossas questões do Praticando de hoje. Muito bem, a nossa questão de número 1, vocês têm um texto aí falando sobre a produção de etanol combustível. Para a produção de etanol combustível, as usinas retiram água do leito de rios próximos, reutilizando-a nas suas instalações. Aí vocês vão dar uma lida com calma aí nesse texto da nossa questão de número 1, e aí nós temos as alternativas, né? Essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente a... E aí vocês vão ver qual dessas alternativas se enquadra melhor aí no texto da nossa questão de número 1. Boa atividade para vocês, não esqueçam de mandar a participação no chat e daqui a pouco a gente retorna para interagir. Estamos de volta para conferir aí a nossa questão de número 1 da nossa atividade de hoje. Antes da gente mandar aí a nossa resposta, né, a gente vai conferir as respostas de vocês aí no chat. Vamos ver aí a participação então da Késia.
Acho que é Kézia Emanuela, né, que mandou aí, olha só, direto do Careiro da Várzea, Escola Estadual Coronel Fiuza, um grande abraço para todo mundo aí do Careiro da Várzea. A Kézia respondeu aí letra D, certo? Ok, obrigado pela participação aí. Aguarda que a gente vai já conferir a nossa questão de número 1. A Ruth mandou aí, bom dia, Ruth, letra C, obrigado aí pela participação. O Daniel, né, foi o Daniel que mandou bom dia também, letra D, né? Agora olha aí, o Rafael Henrique mandou pra gente aí, eu acho que a resposta correta é a letra A, erosão do solo. Será, Rafael? Daqui a pouco a gente observa. A Lana Samira, ou é Iana Samira, né, mandou aí pra gente a letra, acho que é Iana Samira mandou aí a letra C. Obrigado pela participação. Temos mais alguém? Não. Então essa aí foi a participação de vocês no nosso chat. Agora a gente vai conferir a nossa questão de número 1. Vamos dar uma olhada novamente no texto aí da nossa questão, olha lá. Falando sobre a produção do etanol combustível, né, falando da vinhaça, que é um resíduo líquido gerado nesse processo e é diluído para ser adicionado ao solo, utilizando uma técnica chamada de fertirrigação. Por meio desse procedimento, o fósforo e o potássio, essenciais à produção de cana, são devolvidos ao solo, reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos, né? Em vez de usar ali o fertilizante sintético, à base de produtos químicos, utiliza aí dessa forma mais natural, que é a partir do fósforo e potássio da cana-de-açúcar. Vamos observar aí na próxima imagem. Essa intervenção humana, presta atenção aí nessa palavrinha aí, essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente a... Aí nós temos na letra A, erosão do solo. A erosão do solo é um processo que acontece a partir de agentes naturais, né? Tem mais relacionado aí com o ambiente. A produção de chuva ácida, ela está relacionada com a poluição atmosférica. Na letra C, elevação da temperatura global. Quando a gente fala aí de elevação da temperatura global, a gente está levando em consideração os gases poluentes, o aumento na temperatura, o aumento no buraco da camada de ozônio, que eleva a nossa temperatura, né? Então, a nossa resposta correta é a letra D, eutrofização de lagos e represas, né? Que é mais um processo aí relacionado com a intervenção humana, ok? Então, vamos dar uma conferida no nosso gabarito. Resposta correta, letra D. A eutrofização ou eutroficação ocorre quando um corpo de água recebe uma grande quantidade de efluentes com matéria orgânica enriquecida com minerais e nutrientes que induzem o crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas. Certo? Então, essa aí foi a nossa questão número 1 da nossa atividade de hoje. Certo? Aguarda, a gente vai continuar. E parabéns a quem acertou. Quem errou, né, quem não marcou a alternativa correta, dá uma lida de novo aí na questão. Vamos agora para a nossa questão de número 2. Questão de número 2. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. Tá? Vocês vão ler depois com calma aí a questão de número 2 e em seguida nós temos a causa principal desse risco, que foi comentada na questão, e aí vocês vão ter a alternativa que traz essa informação correta. Leia aí com calma, manda a sua resposta lá no chat e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Até já!
Muito bem, vamos agora conferir a nossa questão de número 2 da nossa atividade de hoje. Antes, vamos dar uma lida nas respostas que vocês mandaram aí no nosso chat. A gente tem a participação da Kézia Emanuele, né, lá de Careiro da Várzea, que mandou letra D na nossa questão de número 2. Obrigado pela participação. Temos a participação da Ruth Sanches, né, da Escola Estadual Professor Juraci Batista Gomes, que marcou a letra D de Dalton. Olha, ligadinha aí na química, né? Muito bem, agora o nosso aluno Daniel, que mandou letra C. Mais alguém? O Rafael colocou aí, eu estou entre a D ou a A, mas vou de D. Já que todo mundo está na letra D, olha, não é para ir assim, né? Porque todo mundo vai, a gente vai também, mas fica ligado aí, vamos conferir a nossa questão de número 2, vamos dar uma olhada no nosso texto aí. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, né, onde é muito frio, as pessoas acendiam fogueiras dentro de casa, né, dentro da sala fechada, para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio. Né? Mas não pegou fogo lá na casa, como é que as pessoas morreram? Vamos ver aí qual é a nossa alternativa, vamos ver o que tem a ver aí com a nossa questão. A causa principal desse risco era a produção de fuligem pela fogueira, liberação de calor intenso pela fogueira, as pessoas morriam porque ficava quente demais. Letra C, consumo de todo o oxigênio pelas pessoas, será que quando elas estavam dormindo, elas inalaram todo o oxigênio do planeta? Letra D, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha, né? Então a gente teve ali aquela fogueira que ficou queimando a noite inteira e as pessoas dormindo continuaram inalando essa substância que fica produzindo ali aquela combustão da lenha, né? Como aí nós temos a combustão incompleta. E essa substância é o monóxido de carbono, né? Que é muito perigosa aí pra gente. Então, nossa resposta correta é a letra D, certo? Vamos ver aí o nosso gabarito. Letra D. Em baixas concentrações, em torno de 50 ppm, né, de partículas por milhão, o monóxido pode causar dores de cabeça leves, náuseas e sintomas de envenenamento moderado. Ao elevar essa concentração para 400 ppm, a inalação de monóxido de carbono pode causar fraqueza, tontura, fortes dores de cabeça e vômito. Né? E se passar a noite toda inalando, pode chegar a óbito, como nós vimos na nossa questão, certo? Essa aí foi a nossa questão de número 2. Parabéns aí a todo mundo que acertou. Nós vamos agora para a nossa questão de número 3. Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravado pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Vocês vão dar a sequência na leitura da nossa questão. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada, né, para evitar ali aqueles impactos ambientais? Então, leia novamente a questão com calma e marca a alternativa correta. Não esquece de mandar ali no chat para a gente interagir daqui a pouquinho. Até mais!
voltamos agora para conferir a nossa questão de número 3. Estava acompanhando ali o chat, vendo as participações de vocês. Vamos dar uma lida então nas respostas que vocês enviaram nesse chat aí da nossa questão de número 3. Então a Késia mandou aí para a gente letra D, né, na nossa questão de número 3. Obrigado aí, Késia. A Ruth Sanches mandou letra D de desenvolvimento. Obrigado pela participação também. E o Rafael, letra D de dinâmica local interativa. Só está invertido aí, ó. Dinâmica local interativa. Muito bem, obrigado aí, Rafael, pela participação. Certo? Vamos lá conferir a nossa questão de número 3, falando sobre as fogueiras em salas fechadas. Não, essa já foi, né? É outra agora. Agora a gente está falando sobre aquela série crise hídrica que também afetou o setor energético, agravado pelo aumento do uso do ar-condicionado e ventiladores, né? Então, estava muito quente, as pessoas utilizavam muito ar-condicionado e ventilador, só que isso afetou o setor elétrico, né? O setor energético, fornecimento de energia. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável que impliquem menores impactos ambientais. Como nós sabemos, a energia, né, elétrica, ela vem a partir das hidrelétricas, aquelas usinas onde é utilizada a água, o movimento da água, e para isso acontece muito impacto ambiental. É uma área que vai ser utilizada para a gente fazer as usinas e aí produzir energia. E qual seria uma alternativa menos impactante assim para o meio ambiente? Vamos ver aí nas nossas alternativas. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada, né? Qual seria a nossa alternativa mais ecologicamente correta, a nossa energia verde, vamos dizer assim. Letra A, urânio enriquecido, carvão mineral na letra B e gás natural na letra C, né? Então todas essas fontes aí, elas ainda impactam o nosso ambiente, né? Seja na sua forma de extração, mas a gente tem aí uma que é considerada a energia limpa, né? Também energia verde, que é a letra D, biomassa, né? Então, olha aí, para quem não lembra, bio quer dizer vida, né? Então, massa a gente vai ter aí a utilização de matéria orgânica. Vamos dar uma conferida aí no nosso gabarito. Então, a nossa resposta certa é a letra D. Hoje só deu letra D, né? Comentário. Biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal. Olha aí, bio quer dizer vida, então a gente tem aí matéria de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos e até do lixo. Então todo esse material aí que tem origem vegetal ou animal pode ser utilizado como fonte de energia, que é a biomassa, né? A energia verde que a gente conhece, que é uma fonte menos poluente, né? Você vai degradar menos aí o ambiente, ok? Vamos agora para a nossa última questão da nossa atividade de hoje, a nossa questão de número 4. Vamos dar uma olhada. O aquecimento global ocasionado pelo aumento do efeito estufa tem como uma de suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. A gente tem aí o restante da questão para vocês darem uma lida e aí a gente vai para nossas alternativas, tá? E aí vocês vão ver quais delas melhor encaixa aí no que se pede a questão. Leiam com calma, não esqueçam de mandar a resposta lá no chat e daqui a pouquinho a gente volta.
E vamos agora conferir a nossa última questão do Praticando de hoje, a nossa questão de número 4, falando aí sobre o aquecimento global. Antes, vamos ler a resposta de vocês aí no chat. A gente tem a participação da Késia Emanuele, que mandou aí letra D na nossa questão de número 4. A gente tem também aí a participação de mais alguém? Não temos. Cadê vocês? Só a Késia participou? Obrigado aí pela participação, Késia. Então vamos lá fazer a correção da nossa questão. Olha só, o aquecimento global ocasionado pelo aumento do efeito estufa tem como uma de suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, entre outros. Vamos ver aí a nossa próxima imagem. Por outro lado, a produção de metano, outro gás causador do efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros sanitários. Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. Por quê? Aí vamos ver as nossas alternativas, né? Metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes? Não. Metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes? Também ainda não é essa a questão. Letra C, gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes? Será? O gás carbônico, né, na verdade, o que é a fonte de energia para os fotossintetizantes? Né? Para as algas, para as plantas, a luz solar, né? E também outros integrantes aí, não é só o gás carbônico. E na nossa letra D, gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Vamos conferir aí o nosso gabarito. Resposta certa, letra D. O gás carbônico é um composto químico presente em apenas 3% da composição do ar. Na atmosfera, o gás é advindo da respiração dos seres vivos e pelo processo de combustão. Inclusive, é por meio do dióxido de carbono que as plantas conseguem produzir açúcares no processo de fotossíntese, ok? Então essa é a utilidade deles aí para os seres fotossintetizantes, certo? Então essa aí foi a nossa quarta questão, esse foi o nosso Praticando, né, a nossa atividade interativa de hoje. Obrigado aí a todo mundo que participou. A gente se encontra aí numa próxima aula, uma próxima oportunidade. Vocês vão ficar agora com a aula da professora Cristiane de inglês. Bye, bye. Até a próxima, pessoal.